Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, né? Eu sempre inicio a minha fala falando disso, né? Mas com toda certeza espero que vocês estejam bem, pessoal, tá? Isso é de coração. Gente, então dando prosseguimento aos nossos conteúdos, tá? Em especial a parte de pontuação. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Aí. A parte de pontuação, vocês já perceberam que a parte de pontuação, sim, é uma parte que nós temos que ter um cuidado um pouquinho mais redobrado, porque ela envolve ali dentro dois conteúdos também, tá? Que servem como base. Então, o conteúdo de sintaxe, tá? Em especial, sintaxe do período simples. Não que vocês não vão precisar sintaxe do período composto, não é isso, tá, pessoal? Mas só o fato de vocês terem que saber o que, que é sujeito, verbo, complemento e os próprios adjuntos ali dentro, já nos dá uma proporção um pouco maior da sintaxe do período simples, evidentemente, tá? E outra coisa muito importante, a parte da semântica. Por que a parte da semântica? Porque aí entra um efeito dominó. Qual dominó? Errou a vírgula, ele pode dar uma outra conotação que não aquela que vocês queriam dar inicialmente, tá? Isso é indiscutível. Então, o que que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, que o conteúdo do qual nós vamos trabalhar agora, e praticamente nós vamos finalizar a aula de pontuação, então, é as orações subordinadas. Então, quem são as orações subordinadas? Ah, Fabrício, mas eu não me lembro o que que é uma oração. Fabrício, eu não me lembro o que que é uma conjunção. Pessoal, então essa aula não é para vocês nesse exato momento, tá? Então, a aula para vocês é a aula de conjunção, primeiramente, então na parte da morfologia, e depois as orações subordinadas. Sabe aquela substantiva, adjetiva, adverbial? Justamente as adverbiais ali dentro. Causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, integrante, final e proporcional. Ou seja, essas 10, tá? Então, por que que vocês têm que saber essas 10, pessoal? Porque elas são importantes para um monte de conteúdos, tá? Principalmente para as nossas pontuações, que é o que nós estamos estudando agora. Outra coisa extremamente importante também para a parte de colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Então, o pronome ele fica na frente, ele é atraído por essas conjunções. Fabrício, quais conjunções? Causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, integrante, final e proporcional, tá? Uh, ele abre uma oração subordinada adverbial com valor de advérbio, tá? Então é extremamente importante vocês saberem. E por que, pessoal, que eu digo para vocês que na parte de pontuação também é importante? Gente, olhem aqui. Deixa eu só colocar orações subordinadas. Olha agora, pessoal. Adverbiais, tá? Lembrando, pessoal, lembrando, sempre fazendo essa lembrança, tá? Que o material que eu estou usando aqui, pessoal, é o meu livro de língua portuguesa registrado, né? Lembrando que nenhum material aqui dentro, gente, é um material ou cópia de terceiro, tá? Esses materiais são materiais feitos e elaborados por mim. Então, são materiais únicos, tá? Isso é extremamente importante sempre, sempre, sempre falar, pessoal, para que vocês possam também ter uma certa segurança aqui dentro, tá? Não é nada copiado de terceiros. Gente, então, orações subordinadas adverbiais, vocês já sabem que vocês têm que estudar praticamente as 10. Eu vou até colocar 9, pessoal, porque aqui dentro eu não vou colocar quem, eu não vou colocar integrante o Q e o C, né? Vou colocar as 9, tá? A exceção do Q e o C, que é integrante equivalendo a isso, tá? Pessoal, então, olhem para cá. Terminado, vou botar terminou, tá? Terminou o baile quando quando todos saíram, tá? Terminou o baile quando todos saíram. Pessoal, o que que vai acontecer aqui dentro, tá? A grande sacada é a seguinte: terminou um elemento, o dois elementos, baile três elementos, quando quatro elementos, sim, todos cinco elementos,
saíram 6 elementos. Então, esses 6 elementos juntos agora aqui dentro, formam para nós uma oração. Tá aqui. Por que oração? Porque eu tenho presença de verbo e eu tenho presença de verbo. Tá aqui e aqui, tá? Os 2 verbos. Beleza, tranquilo. Foi, pessoal. O que que eu vou fazer a partir de agora? Agora eu estou trabalhando no conteúdo denominado pontuação. Se eu estou trabalhando no conteúdo denominado pontuação, o que que vai acontecer aqui dentro, gente? Vai acontecer que eu tenho que lembrar agora, obrigatoriamente, do que é uma vírgula, do que é um ponto e vírgula, do que é um travessão, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, um ponto final, reticências. Então, eu tenho que ter na minha cabeça, ou eu tenho que ter a consciência que eu estou trabalhando com pontuação. Então, é um rol gigantesco aqui dentro que vocês têm que ter. É como se eu abrisse o livro na página de pontuação e eu agora olhasse vírgula. Não, não tá. Olhasse ponto e vírgula. Não, também não tá. Olhasse 2 pontos. Opa, talvez esteja nos 2 pontos. Então vocês estão conseguindo entender que para que eu possa acertar um tipo de questão de pontuação, eu tenho que saber muito bem a pontuação? Porque às vezes a questão ela não trabalha apenas com vírgula, ela pode trabalhar com ponto e vírgula, com vírgula. Ela pode trabalhar com ponto de interrogação, ponto e vírgula. Então, ela trabalha com 3 conteúdos ali dentro, os subgrupos de um grupo maior que é pontuação. Então, aqui dentro, a gente fica muito evidente, tá? Que é o conteúdo de orações subordinadas. Então, vamos procurar uma oração subordinada. Tá aqui, tá aqui. Ela é a nossa oração subordinada. Então, oração subordinada. Tá? Ela é para nós uma oração subordinada. Beleza, mas ela é uma subordinada causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa. Que tipo de oração ela é? Então, o que que eu vou fazer agora aqui dentro? Eu sei já lá da minha base agora das orações subordinadas, lá do conteúdo de orações subordinadas, que essa oração agora aqui, gente, esse quando, essa conjunção, ela abre a minha oração. Então, ela é subordinada. Ela é subordinada porque ela depende de uma principal. E eu sei com toda certeza que essa daqui é a minha principal. Beleza, foi. Tá aqui. Tranquilo. Tá? Então, o que que eu já sei, pessoal? Eu já sei que a segunda ela é subordinada e que a primeira é principal. Isso aqui tudo nós já vimos em vídeos anteriores, tá? É lá na parte das orações subordinadas adverbiais. Gente, vocês também já sabem que tradicionalmente as orações subordinadas, elas ficam no final, tá? Então, o que que acontece? A oração principal, teoricamente, fica na frente e a subordinada é uma subordinada, então ela fica teoricamente no final. Cuidem, pessoal, falei teoricamente. Por que teoricamente? Porque agora nós estamos a lidar com sinais de pontuação. Esses sinais de pontuação vai ser importante vocês saberem se ela vai estar no início ou se ela vai estar no final. Porque no momento que ela está no final, que é o caso agora aqui, tu pode colocar vírgula? Pode. A tua vírgula, ela vai ser o quê? Indiscutivelmente, pessoal, opcional. Tá? Porque ela está no final. No momento que nós fazemos agora a inversão do elemento, sim, ela passa a ser obrigatória. Então, o que que eu estou dizendo agora para vocês? Eu estou dizendo o seguinte, que quando eu coloco para vocês assim, ó, quando todos saíram, vírgula, terminou o baile. Desse jeito. Tá? Então, o que que vai acontecer a partir de agora, pessoal? A partir de agora, a vírgula, ela passa a ser obrigatória.
Por que que ela passa a ser obrigatória, pessoal? Porque agora nós percebemos uma inversão das orações. Então, essa oração aqui eu vou colocar como primeira e essa eu vou colocar como segunda. Primeira, porque a oração principal não tem a presença de conjunção. E essa é a nossa subordinada. Então, eu fiz a inversão. Quando eu estou trabalhando com uma oração subordinada adverbial independentemente, pessoal, ela sim pode ser o que? Deslocada. Não a conjunção, a oração toda. Ou seja, toda essa oração agora aqui, ela pode ser deslocada tanto para o início ou para o final. A única coisa que eu tenho que cuidar é o sinal de pontuação, se vai ser obrigatório ou vai ser opcional, tá? Gente, em contrapartida, vocês vão ter o próximo conteúdo ali dentro. Qual o próximo conteúdo que vocês vão ter? O conteúdo de orações coordenadas, tá? Então preste atenção. Orações coordenadas, tá? Cuidem, pessoal, a expressão deslocadas, tá? Olha aqui. Então, desculpa, pessoal, deslocada é a subordinada, tá? Orações coordenadas. Pessoal, olhem para cá. Então, todas as conjunções que são extremamente importantes vocês memorizarem, tá? Extremamente, extremamente importante. E depois, o que que a gente vai ter aqui dentro, pessoal? As orações coordenadas. Cuidem as orações coordenadas. Quem são elas? A aditiva, adversativas. Vou botar aditivas porque são mais de uma, né? Alternativas, conclusivas e explicativas, tá? Aqui, pessoal. Totalizando quantas? Totalizando 5, tá? Totalizando 5. Aqui, ó. Beleza? Foi? Tranquilo? Então, as orações coordenadas, vocês já sabem que elas muito bem podem ser assindéticas ou elas podem muito bem ser sindéticas, tá? Assindéticas é quando não tem a presença do síndito, tá? João adora loiras, Paulo detesta mulheres claras. Então, João adora loiras, Paulo detesta mulheres claras. Vocês vão perceber ali dentro que eu não tenho a presença de conjunção, que eu poderia muito bem colocar a vírgula, o ponto e vírgula, ou até mesmo o ponto final. João adora loiras, vírgula, mas Paulo detesta mulheres claras. Aí seria, pessoal, aqui dentro, nesse exemplo que eu citei para vocês, indiscutivelmente seria sindética. Por que porque sindética? Porque tem a presença do síndito. O que é síndito? A conjunção. Então, quando vocês trabalham com as orações coordenadas, pessoal, você já sabe uma coisa. Indiscutivelmente, vocês têm que ter a presença da vírgula. Quando eu falo para vocês que João estudou, olha aqui dentro, mas não passou, o que que está acontecendo agora, pessoal? Então, João estudou agora aqui, particularmente entra, né, gente, um pressuposto e um subentendido, né, se a gente for ver aqui dentro, né? Questão também bem de interpretação e compreensão de texto. Por quê, pessoal? Qual o meu subentendido? Tá? Qual o meu pressuposto? Então, se João estudou, o que que eu deduzo aqui dentro? Que ele passe. Mas o que que aconteceu? Aconteceu que ele não passou. Qual o motivo? Eu não sei. Não tem como descobrir aqui dentro. Aí eu entro muito no campo da divagação, tá? É muito subjetivo. Então, quando eu falo que João estudou, teoricamente é que ele passe, né? Então, João estudou, mas, porém, todavia.
Então, esse elemento agora aqui dentro, pessoal, é um elemento de negação, porque está negando a oração anterior. Ó, negando a oração anterior. Negando a oração anterior. Tranquilo? Foi? Tá, beleza. O que vai acontecer, gente? Então, a minha pergunta a partir de agora é verificar se é um aditivo. Será que é aditivo? Não. Será que é adversativa? Opa! Mas, porém, todavia, contudo, sim, é uma adversativa. Se é uma adversativa, vírgula, agora aqui. Fabrício, a alternativa não vai vírgula? Todas vão vírgula, pessoal. Todas, 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 tá? Então, a vírgula, ela tem que vir antes da própria conjunção aqui dentro, tá? Tranquilo? Foi. Outra coisa importante, pessoal, deixa eu tirar aqui, que vocês podem muito bem confundir e não é isso que eu quero que vocês façam. Quando vocês trabalham com as coordenadas, objeto da nossa aula a partir de agora, vocês não podem, pessoal, não podem, é proibido vocês fazerem a inversão da oração toda. Vocês não podem me falar assim, ó, mas não passou, vírgula, João estudou, ponto. Não, pessoal, isso não existe, tá? Isso não existe. Não tem como fazer isso aqui. Então, o que vai acontecer a partir de agora, gente? Diferente das orações subordinadas deslocadas, as orações coordenadas, vocês não podem fazer isso. Só que o fato de tu não conseguir deslocar ela para o início, aqui dentro, não me dá a faculdade para dizer que eu não possa deslocar a conjunção dentro da oração em que ela pertence. Fabrício, eu não entendi. O que acontece, gente? Não acontece no mas, porque o mas é proibido. Mas vamos imaginar, pessoal, que eu não tenho a partir de agora o mas. E que eu tenho a partir de agora o porém, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que a conjunção, ela abre a oração, beleza? Então, ela é a propulsora aqui dentro. Então, é a partir dela que eu vou dizer oração coordenada. É a partir dela que eu vou dizer oração subordinada, beleza? Então, o que acontece, gente? Acontece que tudo isso aqui para mim tem um nome: oração coordenada cinética adversativa, porque ela inicia com uma adversidade. Tranquilo, foi. Gente, mas o que vai acontecer? Principalmente nas adversativas, principalmente não, obrigatoriamente nas adversativas e obrigatoriamente nas conclusivas, vocês podem deslocar o nexo mais à direita do que ele cabe. Então, esse nexo agora aqui, vocês podem deslocar para cá, ou vocês podem deslocar para cá, tá? Só cuidem, pessoal. Esse deslocar aqui, vocês têm que obrigatoriamente ler a frase e se perguntar, ela tem sentido? Tem. Se ela não tem, pessoal, não é ali o lugar dele, tá? Vocês podem deslocar esse nexo mais à direita do que cabe. Cuidando. Calma, cuida. Ó, mais à direita do que cabe, cuidando o sentido. Então, quando eu falo para vocês que João estudou não, porém passou, não, porém passou, não ficou legal, né? Vamos lá? João estudou não, passou, porém. Dá certo? Dá certo. Então, o que acontece? Esse nexo, ele sai, então, daqui, sai daqui. Ele vai, então, ficar aqui. Como eu já tinha o ponto final, eu simplesmente deixo o meu ponto final. O que acontece agora, pessoal? Acontece o seguinte, que o lugar dele era aqui e que eu desloquei. Eu desloquei porque é uma adversativa e porque é uma conclusiva, tá? No caso aqui, obviamente, adversativa, tá? O único que vocês não podem deslocar é o mas.
Então, o que que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte, que essa vírgula aqui já não dá mais. Eu fiz uma mudança muito forte, muito drástica aqui dentro. Então, eu tenho que colocar um ponto e vírgula. E agora eu vou marcar para o meu leitor que aquele elemento está deslocado. Então, está deslocado, eu marco com vírgula aqui dentro, tá? Então, João estudou, ponto e vírgula, não passou, vírgula, porém, ponto. Gente, isso aqui é uma das regras dos nossos sinais de pontuação, em especial ponto e vírgula, tá? Querem ter esses conteúdos todos, pessoal, aqui dentro, sistematizado, esmiuçado, que nem vocês estão tendo aqui, adquira o meu material lá, gente, com 80% de desconto, tá? E ainda em formato e-book, pessoal. E ainda em formato e-book, tá? 80% de desconto, pessoal. Nem um ovo de Páscoa, ele é tão barato assim, tá? Então vocês vão ter todo esse material esquematizado e explicado desse jeito aqui, tá? Cuidem, pessoal, e atentem para isso aqui. Foi? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, alguma coisa ou outra, pessoal? Não? Tranquilo? Foi? Gente, o que que vai acontecer agora, pessoal? Cuidem pra cá, tá? Não quero me estender muito nos vídeos, porque senão se torna muito cansativo para vocês, né? Então, a tendência aqui dentro é vídeos de 25, 30, 35 minutos, tá, gente? Pessoal, o que nós vamos estudar então, acho que eu até vou deixar para a próxima, tá? Para não se tornar tão cansativo aqui dentro, é o nosso E, tá? Na verdade, dá para estudar agora, gente, tá? Ainda dá uns 7 minutos aqui, eu consigo desenvolver esse conteúdo. Pessoal, cuide uma coisa muito importante. O que que eu falei para vocês? Eu falei para vocês o seguinte, que as nossas conjunções, em especial quem? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, são virgulados. Só que vocês têm, pessoal, uma particularidade aqui dentro que eu quero que vocês cuidem. Eu quero que vocês cuidem o E, tá? Eu quero que vocês cuidem o E. Então, é muito comum, quando vocês trabalham com esse E, vocês colocarem desse jeito, vocês colocarem uma vírgula antes, vocês colocarem uma vírgula depois, ou uma vírgula antes e depois. Então, o E, a depender de cada situação, ele não vai ter vírgula, ele vai ter vírgula antes, depois, antes ou depois. Só fazendo uma ressalva, pessoal, a vírgula depois não é por causa do E. O E não existe vírgula depois. A vírgula que vem depois é porque a frase foi ajustada aqui dentro para que viesse com vírgula. Por exemplo, eu tenho E, vírgula, vírgula. Ah, agora é um aposto. Ah, agora é um vocativo. Ah, agora é uma oração intercalada, elemento intercalado, comentário do autor. É uma outra nomenclatura dentro da pontuação e que casualmente o E está próximo, tá? Então, a vírgula usada, ela é só usada antes do E. Depois, é uma coincidência de um aposto, é uma coincidência de um vocativo, é uma coincidência de um elemento intercalado, oração intercalada, comentário do autor, é uma coincidência de um adjunto adverbial deslocado, tá? Então, essa vírgula de nada tem a ver com o E, tá? Então, cuidem e atentem. Pessoal, olhem para cá, o E sem vírgula. Então, o que que vocês têm que cuidar? Que o sujeito do primeiro verbo é igual ao sujeito do meu segundo verbo. E o E com vírgula antes é o sujeito do primeiro verbo diferente do sujeito do meu segundo verbo. Quando eu falo assim para vocês que Joana foi ao baile e foi viajar,
O que que eu vou fazer, pessoal? Análise sintática. Agora aqui, primeiro verbo. Eu tenho que ter esse primeiro sujeito. Quem é que foi ao baile? Joana. Então, o sujeito do primeiro verbo é Joana. Para que eu não tenha a vírgula aqui, o sujeito do meu segundo verbo, foi viajar, tem que ser Joana. E aí, gente, quem é que foi viajar? Joana. Então, agora, pessoal, o meu sujeito do primeiro verbo é igual ao sujeito do meu segundo verbo. Portanto, eu não tenho vírgula. Mas no momento que eu falo para vocês o seguinte, que Joana foi viajar e, vou botar assim, ó, e, vou deixar assim, tá? Joana foi viajar e Paulo foi andar de bicicleta. O que que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? A mesma lógica. Então, o sujeito do meu primeiro verbo aqui dentro, indiscutivelmente, é Joana. Então, o sujeito do meu primeiro verbo é Joana. Tá, e o sujeito do meu segundo verbo? Teria que ser obrigatoriamente Joana. Quem é que foi andar? Teria que ser Joana para não vir virgulado. Quem é que foi andar? Opa, quem foi andar agora foi Paulo. Então, o que que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Eu tenho que obrigatoriamente colocar uma vírgula, tá? Lembrando, gente, lembrando, pessoal, tá? Que quando eu tenho o E me dá uma ideia de adição. Ó, Joana foi ao baile e foi viajar, ideia de adição. Mas no momento, pessoal, que esse E me dar uma ideia de adversidade, ou seja, quando ele equivale a mas, sim, ele pode, gente, ele pode. Então, o e, ele pode assumir uma função de mas, porém, todavia, contudo, tá? Na verdade, o mas ali dentro. Ideia de adversidade. Vocês vão ter que colocar obrigatoriamente uma vírgula. Por quê, pessoal? Olhem para cá, olhem para cá. Olhem como isso aqui é importante. Quando eu falo para vocês que Joana estudou agora aqui, ó, Joana estudou e não passou. Pessoal, notem agora aqui dentro que Joana estudou. Qual o meu pressuposto e o meu subentendido? É que ela passe. Esse não passou aqui está negando a minha oração. Se está negando a minha oração, esse E representa quem? Esse E representa um mas. Representa um porém, todavia. Então, virgulado agora aqui dentro. Joana estudou, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, senão, não passou, tá? Então, fica claro, fica evidente. Tranquilo? Foi? Conseguiram entender aqui dentro, pessoal? Beleza? Gente, para não ficar muito extenso, tá? O vídeo, eu vou fazer o restante, tá? Do E com vírgula antes e depois, ali dentro, no próximo vídeo, tá? Gente, curtam, compartilhem a página, pessoal. É de grátis, tá? É de grátis, tá? Então, é extremamente importante para qualquer concurso público, pessoal. E na sequência, gente, eu já vou disponibilizar para vocês alguns vídeos também relacionados às resoluções de questões, tá? De algumas provas específicas, tá?